Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais um artigo. Sejam todos bem-vindos aí, para quem está chegando agora, para quem está curtindo mais um artigo. Vamos falar de um artigo muito bacana. Eu sou o professor Tigman, este é o canal Estudando com o Professor Tigman. A ideia é que a gente possa sempre estudar temas referentes à educação física, ao treinamento, enfim, né? Falar de ciência, falar de atuação profissional, né? Eu acho que o que a gente está tentando fazer é aproximar o conhecimento científico da prática profissional. E aí a gente traz assuntos diversificados. Hoje eu tenho um assunto que eu não sei se muitos de vocês já escutaram, mas há uns poucos anos, assim, quem sabe 5, 10 anos, tem se falado muito em treinamento isométrico, né? E o treinamento isométrico ele tem um viés importante no aparelho cardiocirculatório, cardiovascular. Por quê? Né? Porque a gente sabe que as respostas pressóricas e de frequência cardíacas são um tanto quanto acerbadas quando praticado o treinamento isométrico. Então eu vou trazer um artigo para vocês aqui, muito bacana. Faz um tempo que eu li esse artigo agora e ele me chamou muita atenção porque ele tem várias coisas bem interessantes. Bem, é um artigo de Willis, né, de 2018, né? Ele é de 2018, janeiro de 2018, de um grupo do Reino Unido, publicado numa revista aí, vinculada ao American College, e que tem como proposta, né, ele até traz assim, uma alternativa de proposta de treinamento isométrico, né, de exercício isométrico, pensando no aspecto cardiovascular. Então, ele traz logo de início, na sua fala inicial da introdução, mostrando que a boa parte dos estudos sempre fez o treinamento isométrico ou com hand grip, né, exercícios de musculatura de antebraço, ou com exercícios de membro inferior, né, leg press, cadeira extensora, com isometria nesse sentido. E o que a gente viu nesses estudos iniciais, né, mostrando que a resposta pressórica por meio desse tipo de treinamento, né, o treinamento isométrico, sempre foi muito interessante. Inclusive saiu uma meta-análise, até apresentada em um momento na disciplina de fisiologia do exercício, mostrando reduções de pressão arterial sistólica de 10 a 13 milímetros com o treinamento. Então, valores um tanto quanto maiores do que o treinamento aeróbico, o treinamento de força dinâmico tem proposto. Então, isso ainda é uma coisa um pouco controversa, ainda temos um pouco de discussão sobre se realmente esse treino isométrico é tão efetivo. Então, aqui ele tem uma proposta um pouco mais focada no treinamento das respostas agudas, que são importantes. Porque assim, veja bem, gente, uma coisa interessante. Nós temos respostas agudas um tanto quanto elevadas no treinamento isométrico, e isso é um cuidado que a gente tem que ter com populações mais sensíveis a esse tipo de caso, no caso de hipertensos, cardiopatas, mas nós temos também um ganho crônico mais elevado, mais consistente, pelo menos é o que parece que acontece. Bem, e aqui nesse estudo aqui, a resposta é ver as respostas agudas de um exercício muito comumente utilizado, que é o wall squat, que é o agachamento na parede, que é aquela posição isométrica em que a pessoa mantém a posição nas costas na parede e mantém os joelhos e quadris flexionados sustentando esta posição. Bem, como foi organizado então esse treinamento? Então, a ideia é ver qual é a magnitude, né, de resposta das respostas cardiovasculares, frequência cardíaca e pressão arterial, neste exercício. E também uma coisa interessante que esse estudo se preocupou em fazer foi ver até que ponto as respostas, quando você repete o protocolo, até que ponto essas respostas são similares. Isso é uma coisa importante quando se testa um protocolo. A gente tem que ver se realmente o protocolo utilizado consegue dar consistência. Não que um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra coisa. Então, assim, isso é um processo que qualquer tipo de teste, qualquer tipo de treinamento consistente, a gente espera que sejam respostas semelhantes. Bem, assim foram feitos com os 20 sujeitos homens saudáveis, com pressão em níveis ótimos ou um pouco acima, com uma média de 124 por 77, né, sistólica e diastólica, e sujeitos fisicamente ativos. A pressão arterial foi medida no repouso e durante os exercícios, né, o exercício da parede,
Sistólica, diastólica e a média, né? Eu acho que o mais comumente a gente usa a sistólica e a diastólica, que vai ser o foco que eu vou dar aqui, por um equipamento chamado Finômetro, na Finapres, um equipamento muito bacana, portátil, que tem uma medida direta, que é utilizado no dedo, né? A frequência cardíaca com o ECG, também no repouso e no exercício, e o exercício de agachamento na parede, usando um goniômetro, usando o ângulo interno entre a perna e a coxa. A escala de Borg que foi utilizada, a escala CRD. Então aqui tem uma posição em que o sujeito está posicionado, acho que esse aqui deve ser 135 graus, né? Os sujeitos passaram por um processo de familiarização e depois eles passaram por dois momentos diferentes. Um momento do teste incremental e um momento do treinamento, que eu já vou explicar para vocês o que é. Como é que foi o teste incremental, então? O sujeito iniciava com 135 graus, né, de flexão de joelho, esse ângulo interno, e mantinha essa posição por 2 minutos. Fechados esses 2 minutos, ele repousava 2 minutos, baixava-se 10 graus, então 135 para 125, mais flexionado, e mantinha mais outros 2 minutos. Descansava 2 minutos, baixava a 115 e depois a 95. Então, eram 135, 125, 115, 105 e 95. 5 posições de flexão de joelho, cada uma delas mantida durante 2 minutos. O protocolo de treinamento, como é que era feito? Isso foi feito 2 vezes, esse protocolo. O protocolo de treinamento foi em outra semana e também foi feito durante 2 vezes. Lembra que eu falei para vocês que a ideia era ver se existia consistência, se as respostas conseguiam ser reproduzíveis. O que os caras fizeram? Os caras pegaram a média dos últimos 30 segundos da frequência cardíaca e escolheram o ângulo em que aconteceu uma maior resposta de pressão arterial, de frequência cardíaca. Então, baseado nesta frequência cardíaca, a maior durante o teste, não é 220 menos a idade, durante o teste, foi utilizado então esse parâmetro para se usar qual o ângulo o sujeito faria o protocolo de treinamento. E nesse protocolo de treinamento ele manteve este ângulo, né, em que houve o pico de frequência cardíaca, em 4 sessões de 2 minutos. Então, fazia 2 minutos, descansava 2 minutos. Fazia 2 minutos, descansava 2 minutos, até completar 4 séries. Importante que foi proibido a utilização da manobra de Valsalva, né? Porque a gente sabe que essa manobra, que é aquela que a gente segura a respiração, que faz força, né? Ela eleva ainda mais as respostas pressóricas, então foi cuidado solicitando que o sujeito mantivesse a sua respiração normalmente, certo? Então está aqui mais uma vez o sujeito, aqui deve estar ou 90 graus ou 105, tem cara de ser 105 aqui, e assim foi feito os testes. Muito bem, e aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes. Todos os sujeitos alcançaram a percepção de esforço máxima, ou seja, os 2 minutos nessa posição realmente representam um exercício de alta intensidade, certo? Olha só, gente. E aí eu quero que vocês prestem atenção. O sujeito ficou 2 minutos posicionados na parede. Tá? Essas respostas iniciais aqui são do teste incremental, aquele teste em que o ângulo foi cada vez mais flexionado durante 2 minutos cada ângulo. A percepção de esforço, a intensidade que o sujeito sentiu aquele exercício em 2 minutos foi alta, foi máxima. Ele não conseguia suportar mais do que isso. E olhe o que a gente tem de resposta, tá? A nossa resposta aqui de frequência cardíaca, onde nós temos o eixo Y, os batimentos cardíacos, né? Aqui tem uma quebra do gráfico que vai de 70 a 150. E aqui os 5 ângulos testados. Então o primeiro ângulo foi esse mais em pé, 135 graus. Essa linha escura é um dia de teste incremental, a linha mais clara é o outro dia, então vocês podem ver que os resultados foram semelhantes nos 2 dias. E eu quero que vocês observem o seguinte, a frequência cardíaca no ângulo mais em pé foi relativamente baixa, aqui, ó, 80, 85 batimentos. À medida que ele vai flexionando o seu joelho, o que era esperado, aumenta a sua frequência cardíaca. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, nesse exercício máximo, onde a pessoa sentiu 10 da percepção de esforço,
num ângulo de 95 graus, a frequência cardíaca chegou a 130, 140 batimentos. O que não é uma frequência cardíaca tão elevada, pensando num grupo jovens de média de 24 anos. Né? Estamos falando aqui, se nós formos usar 220 menos a idade, quem sabe a gente está falando aqui de 60%, 70% do máximo. Então, um exercício em que a frequência cardíaca não foi tão elevada assim. Agora prestem atenção. Olhem o comportamento da pressão arterial sistólica. Aqui nós temos a pressão no eixo Y e aqui os ângulos. Ao iniciar o 135, essa pressão estava em 130, um pouquinho elevada. Mas quando chega aos 95 graus, certo? Nós temos pressão sistólica média, gente, estou falando de média, ou seja, teve alguns que ficaram acima e outros abaixo. Uma pressão sistólica de praticamente 200 milímetros. Isto é uma intensidade bastante alta. Esses sujeitos aqui são normotensos, ou seja, pressão normal. Agora, quando a gente pensa numa população de hipertensos, e a gente vai ter que estudar outros estudos aí para ver como é que acontece isso nos hipertensos, isso é um número muito preocupante, porque é uma resposta um tanto quanto elevada. O American College sugere em normotensos que se chegue no máximo a 250, aí dependendo do caso que o exercício seja interrompido. Então a gente está muito próximo e provavelmente o estudo traz alguns sujeitos alcançaram valores bastante elevados. Quando a gente fala da diastólica da mesma forma, ela aumentou linearmente com o passar da flexão do joelho, chegando a 110 milímetros de mercúrio, o que também é um valor elevado. Né? Sabe-se que a pressão diastólica em repouso é 80 e sugere-se que em exercícios ela possa ser elevada de 10 a 15 milímetros, ou seja, 95, 100. Aqui nós temos 110 milímetros de mercúrio. Então, gente, exercício isométrico sim, promove uma resposta pressórica bastante elevada, e aí o detalhe, mesmo que a frequência cardíaca não seja tão elevada. Então, às vezes o pessoal, como é que tu está aí? Está bem? Mede a frequência cardíaca, o cara está com 130 batimentos. Gente, frequência cardíaca não é o único fator que eleva a pressão arterial. Né? A resposta do retorno venoso, a resposta também tem que ser considerada. Bem, aqui nós temos outras tabelas mostrando o coeficiente de variação, ou seja, repetir os dois testes em dias diferentes mostra que a variabilidade não é tão grande, valores de 2, 4, 6%, isso não é uma resposta tão grande. Quando a gente fala nas respostas do treinamento, eu vou trazer para vocês, também o coeficiente de variação não foi muito grande, 4, 5%. A gente aceita até 10, 15% de variabilidade muitas vezes. E aqui nós temos as respostas das sessões de treinamento. Lembra que o pessoal pegou o pico de treinamento, o pico de resposta à frequência cardíaca e aplicou em 4 séries de 2 minutos. Então, cada linha mais clarinha aqui é uma das séries que gradativamente gera uma maior resposta. Então, olha só, gente. A primeira série, a resposta é amena. A segunda, ela é potencializada. A terceira, mais ainda, e a quarta, mais ainda. E mais uma informação. Os primeiros 30, 60, 90 segundos, existe um aumento gradativo da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica. E o comportamento mesmo idêntico na diastólica, tendendo a ter uma estabilização depois nos últimos 30 segundos. Então, se você não quer potencializar tanto a sua frequência cardíaca, né, e a sua pressão arterial, quem sabe usar exercícios com menor duração sejam mais interessantes do que com mais duração. Mas cuidado, exercícios mais curtos elevam menos a pressão e a frequência, mas também eu posso ter um resultado crônico não tão bom assim. Então, da mesma forma, nós temos essas respostas do treinamento. A discussão é bem bacana, sugiro uma leitura. Os autores ainda trazem alguns pontos de corte, trazendo o quanto estava acima, quanto estava abaixo, né? E ele bota aqui que a média, né, foi de 104 graus, lá que houve o pico maior de frequência cardíaca. Bem, então isso, fechando, o que é o recado principal? Exercícios isométricos existe um grande estímulo para as respostas cardiovasculares, e a gente tem que tomar cuidado com isso.
né? Nesse estudo a gente viu que a frequência cardíaca teve uma moderada alta elevação, mas a pressão arterial sistólica e diastólica teve uma alta resposta. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Certo, gente? Obrigado aí quem está me seguindo. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, compartilha o link desse artigo com os seus colegas e continuamos estudando. Forte abraço para todo mundo. Valeu!